final sobre essa parte de introdução matemática do nosso curso, né? Aqui nós vamos abordar aí o método de soma algébrica dos vetores ou o método de decomposição dos vetores, né? De soma pelas componentes. E aí o plano da aula vai ser uma apresentação de alguns conceitos introdutórios, depois a gente vai ver como é que se faz aí a decomposição de vetores e vamos concluir com a soma e subtração desses vetores nesse método. Ok? Dentre esses conceitos introdutórios, os mais importantes serão com certeza as funções seno e cosseno. Então vamos lembrar um pouco aí dessas funções. Quando nós considerarmos um triângulo retângulo, como por exemplo esse que está ilustrado aí na figura, que é retângulo em B, nós podemos já identificar de pronto alguns lados que vão ter aí nomenclaturas especiais. Então o lado que for oposto aí ao ângulo reto, esse lado B aqui vai se chamar hipotenusa e os demais lados vão ser chamados de catetos. Quando se considerar um ângulo, como por exemplo aqui no caso eu considerei esse ângulo alfa, o cateto que tiver na frente desse ângulo vai ser denominado de cateto oposto e o cateto que for lateral ao ângulo é chamado de cateto adjacente. Com esses conceitos já podemos aí relembrar como é que se define seno e cosseno de um ângulo. Bom, o seno vai ser a razão aí entre o tamanho do cateto oposto e a hipotenusa, e o cosseno vai ser aí a razão entre o tamanho do cateto adjacente e a hipotenusa, ok? Então assim que a gente determina o seno e o cosseno de um ângulo, e nós vamos precisar disso um pouquinho mais para frente. Bom, a outra ferramenta que a gente vai precisar é a ferramenta aí dos vetores unitários. Eles vão fazer o papel aí da unidade, como o 1, né, é o elemento neutro da multiplicação de números. Os vetores unitários vão cumprir esse papel aí na multiplicação de vetores também por números. O primeiro deles que eu representei aí é o vetor unitário na direção horizontal. Ele é denominado de vetor I, né? A gente coloca uma setinha em cima do I para representá-lo. Ele tem que ter tamanho 1, então esse tamanho aqui é unitário, tá? E o outro que a gente vai precisar é o J. Ele é um vetor de tamanho 1 que vai apontar para cima. Então esses vão ser os dois vetores que nós vamos utilizar bastante aí para a sequência aí dessa aula, né? Então, só para relembrar, o vetor I é um vetor unitário que sempre vai apontar para a direita e o J vai ser um vetor unitário que sempre vai apontar para a esquerda. E qual a importância desses vetores? Bom, com esses dois vetores nós conseguimos representar aí quaisquer vetores que estejam na direção horizontal e na direção vertical. Então, como exemplo aí, eu coloquei um vetor U, né, de tamanho 4, né, esse vetor aponta aí de A para B, e vou gerar, a gente pode gerá-lo aí através do vetor I. Basta para isso multiplicar o vetor I por 4, o resultado vai ser um vetor que vai ter a mesma direção, mesmo sentido e mesma magnitude do vetor 1, então nós somos capazes de reproduzi-lo aí. Eu vou fazer isso logo a seguir no GeoGebra para ficar mais claro, né? E a mesma coisa a gente vai fazer com o vetor J. Cria aqui um vetor D de tamanho 3 e se a gente multiplicar o vetor J por 3, isso vai produzir o mesmo vetor. Eu vou fazer no GeoGebra para ficar mais claro. Ok, pessoal, então aqui no GeoGebra vamos gerar aí um vetor unitário na direção horizontal que aponta da esquerda para a direita. Eu vou renomeá-lo aqui para que ele fique com o nome I, né? E vamos mostrar aí que ele pode gerar qualquer vetor na direção horizontal. Então vou criar um vetor aqui qualquer que aponte na horizontal, o vetor U, e aí vamos representar a sua magnitude com a ferramenta distância. Tá, aí ele tem um tamanho de 6,62 unidades. Para a gente gerá-lo, podemos fazer então uma multiplicação de 6,62 pelo vetor I. Isso vai gerar um vetor V, que vai ter o mesmo tamanho desse vetor U. Vamos mostrar isso. Então, vou desenhar na extremidade do vetor V aqui um ponto. Deixa eu só colocá-lo na extremidade do vetor. E aí vamos mostrar que, bom, esse vetor, primeiro de tudo, ele está na direção horizontal, como está o vetor U. Ele está apontando da esquerda para a direita, como é o vetor U. E ele tem o mesmo tamanho que o vetor U. Vamos mostrar isso agora. Vamos mostrar isso aí com a ferramenta distância. Então, invocando essa ferramenta, a gente pode demonstrar que esse vetor assim construído tem a mesma direção, mesmo sentido e mesma magnitude do vetor U, então é o mesmo vetor. Então a gente foi capaz de criar o vetor, recriar o vetor V multiplicando o vetor I pelo tamanho do vetor U, certo?
Vamos mostrar agora que se esse vetor apontar, por exemplo, no sentido contrário, também é possível criá-lo. Então criei o vetor W, ele vai ter aí um tamanho 3, tá? Mas aí ele aponta dessa vez da direita para a esquerda. Como é que a gente pode gerar esse vetor W usando o vetor I? Dessa vez a gente multiplica o vetor I por menos 3. Aí vai ficar gerado, por exemplo, aí na tela vocês estão vendo, né, um vetor B. Ele está na direção horizontal como o vetor W. Ele tem uma magnitude aí de 3. Para mostrar a sua magnitude, eu vou colocar um ponto aí na extremidade do vetor. Deixa eu arrastar para ficar bem na ponta. Agora eu vou mostrar essa distância. Pronto. Então geramos aí um vetor tem tamanho 3, como o vetor W, aponta da direita para a esquerda como tinha que apontar. E está na direção horizontal, então é o mesmo vetor. A gente poderia fazer a mesma coisa com o vetor J, ou fazer rapidamente aí um único exemplo, né? Então vamos criar aqui um vetor que tem tamanho 1 e aponta para cima. Vou criar um outro vetor qualquer aqui, ele tem tamanho... Vamos colocar aqui os tamanhos desse vetor. Ele tem tamanho 3, aponta para cima. Então a gente pode criar esse vetor usando o vetor J. Deixa eu renomear esse vetor aqui para ele ficar com o nome que a gente quer. Esse vai ser o vetor J. E agora a gente vai criar o vetor V multiplicando o vetor J por 3. Tá lá. Para mostrar que de fato cabem 3 desse vetor aqui, eu vou desenhar esse vetor J no ponto B, de novo no ponto B', e aí a gente pode exibir esses vetores assim formados. Podem ser reproduzidos utilizando o seu vetor J, ok? Então tá aí, no GeoGebra era isso que eu queria mostrar. Vamos voltar para os slides. Então qualquer que seja o vetor, né, ele pode ser representado, se ele estiver na direção horizontal, pelo seu tamanho. Se o vetor for o vetor V, o tamanho do vetor V, gente, é representado simplesmente pela letra V sem a setinha sobrescrita. Isso é a magnitude, a norma do vetor. Então para a gente recriar esse vetor usando o vetor I, é só pegar o tamanho desse vetor, que é V, e multiplicar por I. Se ele estiver na direção horizontal ou se ele estiver na direção vertical, a gente pode pegar o tamanho desse vetor e multiplicar por J. Ok? É assim que a gente recria qualquer vetor na direção horizontal ou vertical com os vetores I e J. Ok? Beleza. Então vamos partir aí para os finalmente aí da nossa aula. Como que a gente pode fazer uma decomposição de vetores, pessoal? Então, qualquer que seja o vetor, a gente pode traçar um sistema de eixo, pode determinar um vetor correspondente ao original em cada eixo, com o método que eu vou exibir agora. E aí o vetor original vai ser a soma desses vetores assim determinados. Vamos ver? Então está aqui um vetor U. Para determinar a sua componente horizontal, nós vamos traçar uma paralela ao eixo Y, e onde ela interceptar o eixo X, nós vamos marcar aí um ponto. Vai ser, por exemplo, o ponto D. E aí, o vetor que vai da origem do vetor U até esse ponto D é chamado de componente horizontal do vetor U. A gente representa por U índice X. Para determinar a componente vertical, é basicamente o mesmo processo. Então a gente traça uma paralela ao eixo X, passando pela extremidade do vetor U. Ela vai determinar um ponto aí no eixo Y. E o vetor que vai da origem do vetor U até esse ponto é chamado de componente vertical desse vetor. A gente representa por U índice Y. E aí eu só redesenhei esse vetor na extremidade da componente horizontal para mostrar que se a gente somar aí as componentes horizontal e vertical do vetor U, o resultado dessa soma vai ser esse vetor. Então a gente pode concluir que o vetor U é a soma das suas componentes horizontal e vertical. Tá? E aí, como qualquer vetor na direção horizontal é obtida pela multiplicação do seu tamanho módulo de magnitude com vetor I, né? Então a gente pode representar esse vetor U por seu tamanho, que é o índice X vezes o vetor I. E o vetor Y, da mesma forma como está na direção vertical, a gente pode representar aí pelo seu tamanho, que é o índice Y, a sua norma, né? Sua magnitude é o índice Y sem a setinha em cima, multiplicado pelo vetor J. Ok? Relembrando, se a gente tira a setinha da representação do vetor, aqui no caso eu tirei a setinha sobrescrita do
vetor U índice x, que é a componente horizontal, isso passa a ser a magnitude desse vetor, assim como o y também é a magnitude do vetor UY. Ok, pessoal? Ok, galera, agora vou mostrar para vocês mais uma forma de representar um vetor. Ele pode ser representado de uma forma que a gente conhece como forma polar. Daí vão ser informados a magnitude ou o tamanho, o módulo, a intensidade do vetor. No caso aqui desse vetor V, a sua magnitude é o segmento AB, que tem 7,81, né, unidades de comprimento, quaisquer que sejam elas. E além dessa informação do seu módulo ou da sua magnitude do vetor, tem que ser informado também a inclinação dentre esse vetor e o eixo x. Aqui no caso, esse exemplo, essa inclinação, esse ângulo aí é de 50,19 graus. A pergunta que surge naturalmente nesse caso é como que se pode determinar as componentes desse vetor, conhecendo sua magnitude e a inclinação. Então vejamos aqui a seguinte figura. Se nós considerarmos apenas o módulo do vetor e das suas componentes, percebam que eles vão se arranjar num triângulo que é retângulo em D. Então aqui há um ângulo de 90 graus pela forma como as componentes são construídas, né? Como o Y é construído através de uma paralela ao eixo Y e o eixo Y é perpendicular ao eixo X, essa componente herda essa inclinação, né? Então tá aí, esses módulos e suas normas se assentam sobre um triângulo retângulo. E aí, sendo assim, a gente pode identificar a hipotenusa desse triângulo retângulo com o comprimento ou a norma do vetor U e a norma das componentes, a gente pode identificar aí os dois catetos. Se além disso for considerada a inclinação do vetor, a gente já pode verificar aí automaticamente que o cateto oposto pode se identificar aí com o tamanho, a norma da componente vertical do vetor e o cateto adjacente com a componente horizontal. Perceba então que se a gente utilizar as funções seno e cosseno, vai ser possível determinar tais magnitudes, né? Vejamos o caso aí, por exemplo, do seno dessa inclinação beta, seu cateto oposto pela hipotenusa. Então vai ser a razão entre a componente, o módulo, né, da componente vertical com o módulo do vetor. E daí, se a gente multiplicar cruzado aqui, essa componente vertical, o y, vai ser o produto do seno da inclinação do vetor pelo tamanho do vetor. Está aqui. Então, essa componente é o produto da magnitude do vetor pelo seno da inclinação do vetor. E se a gente utilizar o mesmo raciocínio aí com a função cosseno, nós vamos perceber que dá para determinar aqui a componente horizontal vai ser o produto da magnitude do vetor pelo cosseno da inclinação desse vetor. Ok? Então vamos ver um exemplo para ver como é que se aplica esse conceito, né? Desenhei aí, representei aí um vetor V de magnitude 8,58, a inclinação desse vetor de 37,32 graus, e aí a gente vai determinar as suas componentes horizontal e vertical. Vamos começar aí pela horizontal. É só realizar aí a multiplicação da magnitude do vetor pelo cosseno da sua inclinação. Então 8,58 vezes o cosseno de 37,32, e aí como essa magnitude aí tem duas casas, né, decimais aqui após a vírgula, o nosso resultado não pode ultrapassar essa precisão. Então a gente vai ter que arredondar o resultado dessa multiplicação para essa casa, o que eu fiz numa calculadora, e vai dar 6,82. Para determinar aí a componente vertical, basta multiplicar a magnitude do vetor pelo seno da inclinação. Então nós vamos ter esse produto, e depois de arredondar, nós temos que essa magnitude aí dessa componente é 5,20 unidades de comprimento, ok? Então, nós podemos agora chegar ao final da nossa aula, em que nós vamos definir uma nova forma de fazer a soma e a subtração de vetores. Então, eu representei aqui dois vetores U e V somados, que somados dão o vetor W, certo? Percebem nessa figura o que eu fiz. Então, inicialmente eu decompus os vetores U e V nas suas componentes vertical e horizontal. Está aqui a componente vertical e horizontal do vetor V e aqui do vetor U, né? E eu só rearranjei aqui as duas componentes, como o vetor não tem posição, a gente já tratou disso nas nossas aulas anteriores, né? Eu só rearranjei aqui esses vetores para uma posição mais conveniente, tá? E percebam agora o que eu vou mostrar. Está aqui o vetor W, que é o vetor soma, tá, dos vetores U e V, e eu mostrei aqui, exibi aqui as suas componentes vertical
vertical e horizontal, ok? Percebam que essas duas componentes, a componente vertical e a horizontal, coincidem, têm o mesmo tamanho, a mesma magnitude que as duas componentes verticais de U e V somadas, assim como as duas componentes horizontais somadas. Conclusão: a componente horizontal do vetor soma é a soma das componentes horizontais dos vetores U e V. E se a gente for utilizar aquele método lá de determinação, né, vai ser cada uma delas, né, vai ser o produto da magnitude do vetor pelo cosseno da inclinação aqui, tanto para U quanto para V. Se a soma das duas componentes Y, se a gente utilizar aquela técnica anterior lá, da decomposição dos vetores utilizando a trigonometria, então ela vai ser a soma dessas duas quantidades aí, né? Então vamos ver um exemplo aí para tornar isso aí mais prático e simples. Vamos tentar determinar a soma dos vetores U e V ilustrados nessa figura usando o método da decomposição. Então prestem atenção aí que o vetor U pode ser decomposto nessas duas componentes, o índice x e o índice y, e o v também nas suas duas componentes. Perceba que o vetor U tem uma componente que tem uma magnitude ou intensidade ou módulo de 3 unidades, então ele vai ser 3 vezes i, e a sua componente y vai ser 3 vezes j, e as componentes do vetor v vão ser, como ele tem uma unidade de comprimento aqui para sua componente horizontal, então 1 vezes i, né? E aqui ele tem 3 unidades de comprimento para o módulo da sua componente vertical, então vai ser 3 vezes j. Então esses são os seus vetores u e v. Para realizar a soma, o que nós vamos fazer? Vamos considerar que o vetor w é o vetor soma. A componente x dele vai ser a soma das componentes x dos vetores u e v. Então elas vão ser ele vai ser a soma de 1 com 3, né? Tá aqui, vai dar 4. E analogamente a sua componente vertical, né, y, vai ser a soma das componentes verticais de u e v. 3 e 3, 6. Então esse vetor w é um vetor 4i mais 6j, ok? Vamos ver aí um exemplo um pouquinho mais complexo. Dessa vez vamos considerar que nós temos aí a representação polar de dois vetores u e v. Então a magnitude do vetor u é de 8,6 unidades, e a sua inclinação de 35,54, e a magnitude do vetor v é 3,61, e a sua inclinação de 56,31 graus. Vamos realizar a soma desses dois vetores. Então vamos lá. Vamos determinar as componentes de cada vetor e daí vamos somá-las, tá? Então perceba aí que a componente x do vetor u vai ser a magnitude desse vetor, né, vezes o cosseno da sua inclinação. Então u vezes o cosseno de 35,54, que vai dar 8,6 vezes 0,81, que vai dar 6,966. Agora percebam que como a magnitude do vetor u é conhecida com apenas uma casa após a vírgula, né? Então esse resultado aqui não pode ultrapassar essa precisão, então ele tem que ser arredondado para essa casa. Então aqui, como 6 é um número maior ou igual a 5, a gente vai acrescentar uma unidade a essa casa. Isso vai se tornar então o número 7 aproximadamente. Essa é a componente x do vetor u. A componente y do vetor u vai ser dada pelo produto da magnitude desse vetor pelo seno da sua inclinação. Então a gente vai ter esse produto, vai resultar em 5. Agora a componente x do vetor v vai ser o produto da sua magnitude pelo cosseno da inclinação, que vai dar esse produto aí, que pode ser arredondado aí para não ultrapassar a precisão da magnitude do vetor. Então aqui ela vai ficar com duas casas, né? Já que a magnitude do vetor tem duas casas após a vírgula, isso aqui não pode ultrapassar, esse produto não pode ultrapassar essa precisão. E aí, por fim, a componente y desse vetor, gente, aqui tem que se tomar um cuidado. Vamos dar uma olhada nesse vetor para a gente ressaltar. Veja que esse vetor está apontando para baixo, então essa inclinação ela foi medida no sentido horário, ela vai ser uma inclinação negativa. Nesse caso, gente, a componente vertical do vetor fica negativa, tá? Então é por isso que ela vai ser acompanhada lá de um sinal negativo. Vejam, aqui vai ter um sinal negativo na hora de a gente calcular essa componente, mas de novo vai ser ao menos vezes a magnitude do vetor vezes o seno da inclinação. Então vai dar esse produto de novo para não ultrapassar aí a precisão. A gente vai aproximar o resultado da multiplicação para a segunda casa. E agora a gente já tem condições de fazer a soma.
Bom, como esse vetor soma vai ser o vetor, no caso aqui a gente escolheu W, né? Vamos escolher o W para representá-lo. Então o seu componente x vai ser a soma das componentes x, que vai ser o 7 do U e 1.99 do V. Vai dar o 9. A gente novamente não pode ultrapassar aí a precisão do resultado menos preciso, então vamos ter que arredondar aqui para ficar com um resultado apenas uma casa depois da vírgula. Como 9 é maior ou igual a 5, então a gente vai acrescentar uma unidade aí a essa casa e o resultado disso vai ser um 9, né? Já a componente y vai ser a soma das duas componentes, então vai ser 5 menos 3, que vai dar 2. E de novo nós vamos arredondar aqui para ficar com apenas duas casas. E por fim, então, esse vetor vai ser o vetor 8i mais 5j, ok, gente? Então acho que é isso. Para vocês exercitarem, eu vou passar em uma listinha de exercícios com um prazo para vocês me entregarem, e fico à disposição para esclarecer as dúvidas que vão surgindo, ok? Meu muito obrigado e até a próxima.